Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como estão as coisas por aí? Enfim, vamos iniciar a nossa apostila 3 e, enfim, né, vamos sair um pouco deste contexto da Idade Média, que foi um tema muito abordado na apostila 2, né? Vimos desde as cruzadas, a peste, as transformações pelas quais a, a Idade Média, né, ela passou, então a Idade Média passou por muitas transformações, surgimento de novos grupos sociais, por exemplo, a burguesia, né, sendo o principal grupo que surge nesse contexto da Idade Média, as transformações que ocorrem nas cidades, o desenvolvimento do comércio. Então, nós vimos todo um panorama da Idade Média e nós estamos vendo, né, agora uma sociedade, portanto, que está passando por transformações, seja no campo econômico, seja no campo social, então, né, então no campo econômico, com novamente o crescimento, a retomada do crescimento comercial, dentro da questão social, o surgimento de novos grupos e, consequentemente, a ampliação das cidades também, e claro que a junção dessas duas mudanças também vai acabar trazendo mudanças dentro do aspecto cultural também. É aí que nós vamos ter uma retomada de um processo denominado de renascimento cultural. Sheila, mas por que renascimento cultural? Vocês devem, obviamente, saber, né? Inclusive nós discutimos, né? Debatemos muito isso em sala de aula, quando estávamos falando sobre a questão do renascimento urbano e renascimento comercial. Vimos que este conceito de renascimento comercial e urbano é um conceito que não é tão utilizado hoje assim pelos historiadores. Por quê? Porque esta nova urbanização, este novo desenvolvimento do comércio que está surgindo na Idade Média, ó, vamos lá, estamos na Idade Média ainda, ele não é um renascimento porque ele não tem ligação alguma com aquele período do Império Romano. Então não é um renascimento comercial e renascimento urbano. É uma nova urbanização, um comércio com novas características, tudo bem? Espero que vocês se lembrem disso, que nós conversamos muito em sala de aula essa questão da palavra renascimento. Agora, Sheila, então por que quando a gente fala sobre cultura, então a gente fala sobre renascimento cultural? Aí é um termo correto utilizar renascimento cultural. Porque vocês devem se lembrar que durante toda a Idade Média, a instituição mais poderosa, a instituição mais forte que tínhamos foi a Igreja Católica. A Igreja Católica muito poderosa, inclusive mostramos, né, vimos, debatemos muito isso em sala de aula, como que a Igreja Católica ultrapassava os limites dos feudos, enquanto que cada senhor feudal tinha um poder limitado ao seu feudo. O poder da Igreja Católica era muito maior, muito mais amplo, tá? E obviamente a Igreja Católica ela vai defender uma forma de pensamento voltada para aquilo que ela considera o ideal, para aquilo que ela considera o correto. Então, não significa dizer que durante a Idade Média, já conversamos sobre isso também, foi um período de trevas. Não, não foi um período de trevas. Foi um período marcado, sim, por inovações técnicas, científicas, tá? Por produção cultural, porém, essa produção cultural ela tinha um viés religioso, ela tinha um viés dominado pela Igreja Católica, tá? Então, esqueçam aquela história de que a Idade Média foi uma idade das trevas. Não, não foi uma idade das trevas. Tivemos muita produção cultural neste período, porém a produção cultural ela é voltada, né, ela é direcionada pelos moldes da Igreja Católica. Dito isso, né, a Idade Média então tem essa característica. A partir aí do século XIV, século XV, com as mudanças da sociedade, que eu falei alguns minutinhos atrás para vocês, com as mudanças que estão ocorrendo na sociedade,
nós vamos ver o surgimento de uma nova forma de pensar a cultura, de pensar as relações entre as pessoas. Aí sim que nós vamos utilizar o termo renascimento cultural. Por quê? Porque estes pensadores que estão surgindo agora, tá? Essas pessoas que estão começando a enxergar a sociedade de uma maneira diferente, eles vão se inspirar lá na cultura greco-romana. Eles vão se inspirar nos valores, nas tradições dos gregos e dos romanos. Então, por isso que nós falamos sim em renascimento, porque aquela cultura greco-romana que estava ali adormecida durante a Idade Média, que eu acabei de falar, hein? Estava adormecida durante a Idade Média, essa forma de pensamento ela vai ser retomada aqui neste contexto, com uma valorização muito mais do ser humano, ok? Muito mais do ser humano, os valores dos seres humanos, do que propriamente os valores religiosos. Sheila, os valores religiosos serão deixados de lado? Em hipótese alguma. Porém, o ser humano ele passa a ter um papel central dentro da sociedade. E é isso que esses filósofos humanistas, esses pensadores humanistas, por quê? Porque valorizam o ser humano, e renascentistas exatamente porque eles vão buscar inspiração lá na antiguidade clássica. Tudo bem? Então peço que vocês façam as leituras, tá? Vou passar certinho depois para vocês os cronogramas das páginas que vocês devem fazer a leitura, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais neste contexto dessas mudanças, né? Vimos todas as mudanças pelo qual a Idade Média passou, e agora, de uma maneira mais específica, na questão cultural, com a retomada de valores greco-romanos. Tudo bem, pessoal? Então, ó, fica aqui meu forte abraço, espero vê-los amanhã, tá bom? Então é isso aí. Não se esqueça, fique em casa, hein, galera. Vamos lá, tchau, tchau.